queridos, a paz do Senhor para todos. Uma vez mais estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Esta é a minha, a sua, nossa escola bíblica. Escola essa, tenho por hábito dizer, enquanto ensina, ela evangeliza. Esse é o maior tratado teológico que nós podemos ter acesso, até porque nós temos aqui lições interessantíssimas e ao longo de todo o ano nós temos lições preciosíssimas que fortalecem, robustecem a nossa alma e nos habilitam, nos credencia devidamente para refutarmos quaisquer ensinamento que vá de encontro ao ensino genuíno da palavra de Deus. Nós estamos durante todo esse trimestre, quarto trimestre de 2020, exatamente estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Como diz o apóstolo Tiago, que a vida do ser humano é como uma neblina. Passa-se o vento e ela logo se dissipa. A nossa vida é transitória, a nossa vida é passageira, a nossa vida ela é frágil. Nós somos mortais, porém nós temos um Deus que é eterno, que é supremo, que é grande, que é poderoso, que é maior do que tudo e maior do que todos. Ele é o Senhor e o detentor da vida, é o Deus soberano. E nós estamos nesse trimestre, em especial, agora no quarto trimestre, estudando exatamente um pouco sobre o personagem, que por certo é um dos personagens mais conhecidos da humanidade. Já ouvimos um provérbio que alude ao seu nome, paciência, só como a de Jó. E nós aprendemos lições tremendas para as nossas vidas, através da vida do patriarca Jó. Então nós estamos aqui aprendendo sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Já estamos na nossa lição de número 7, 31 de agosto de 2020, que traz por título a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado? É sobre isso que nós estaremos fazendo uma dissertação nesta oportunidade. Então, queridos, se há sofrimento, há pecado? Olha o que nos diz o texto áureo Jó, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão das suas transgressões. A nossa verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A nossa leitura diária, quem tem a oportunidade de acompanhar, e nós temos uma sugestão que é, na verdade, uma gama de informação que nós estaremos estudando durante toda a semana. Jó capítulo 8, versículo 1 ao 2. Até quando falarás tais coisas? Terça, Jó 8, 3 e 4. Deus perverteria o direito e a justiça? Quarta, Jó 18, 1 e 2. Como se usaram as palavras? Jó 18, 3 e 4, na quinta-feira. Que tipo de tratamento é devido? Sexta, Jó 25, 1 e 2. A soberania de Deus. E sábado, Jó, capítulo 25, versículo 3 ao versículo 5. Qual é a condição do homem? Queridos, eu gostaria de convidar você para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, e eu creio sem sombra de dúvida que logo nós estaremos voltando à normalidade, estaremos voltando às nossas escolas bíblicas presenciais. Enquanto isso não acontece, eu estou daqui, você daí, você que sempre tem nos acompanhado através do nosso canal, eu gostaria já de abrir um parêntese e te convidar para enviar esse link para um número maior de pessoas que você puder. Envie pelo menos para 5, 10 pessoas que você conhece, para que possamos ter um alcance maior de pessoas e outras vidas mais possam ser alcançadas por este ensinamento. Tá bom? Deixe o seu like, seu joinha, compartilhe e você estará assim fortalecendo o canal e o nome de Deus sendo glorificado. Tudo bem? Então vamos lá, nossa leitura bíblica em classe, Jó, capítulo 8, versículo 1 ao 4, Jó, capítulo 18, versículo 1 ao 4 e Jó, capítulo 25, versículo 1 ao 6. Vale salientar, queridos, que no capítulo 8, versículo 1 ao 4, é o primeiro discurso de Bildade.
Jó 18, 1 ao 4 é o segundo discurso de Bildade. E capítulo 25, versículo 1 ao 6 é o terceiro discurso de Bildade. Os discursos de Bildade estão fundamentados exatamente nesses capítulos aqui. São discursos, um discurso longo, outro médio e outro curto. Mas são discursos que vão aumentando gradativamente na sua intensidade, no seu confronto, e confrontos incisivos, confrontos muito hostis acerca de Jó. Eu gostaria também de convidar você para que nos acompanhe, e nós já estaremos entrando aqui na introdução da nossa lição. Nesta aula, nós estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preconceitos religiosos sem conteúdo, guia-se por princípios espirituais e, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos as contraposições de Jó. Queridos, o pecado em contraste com o caráter justo de Deus. Eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas informações que eu acho que são pertinentes e de suma importância na introdução dessa lição. Queridos, Bildade, a etimologia da palavra Bildade é Senhor Haddad, ou acredita-se que o nome dele também significa confuso e dúbio. E nós vamos perceber isso ao longo dos argumentos dele, a sua dubiedade, as suas inconstâncias, as suas volatilidades nas suas argumentações, fundamentadas, encalcadas pura e exclusivamente em tradições e meras tradições que ele herdou exatamente de tudo aquilo que ele aprendeu dentro da sua cultura. Até porque, queridos, como sendo um suíta, e a Bíblia nos dá essa informação, e o que nós podemos depreender de algumas poucas informações está no texto sagrado, ele era suíta, e tudo indica que ele era filho de um relacionamento de Abraão com Quetura. E, queridos, ele, na verdade, ele não era distante de Jó. Ele viveu exatamente naquela época. Na linha aqui que nós vemos de argumentação, ele é mais novo do que ele faz, porque o mais velho falava, aí o segundo, e a semana que vem nós estaremos estudando exatamente sobre a teoria, já vimos a teologia de Elifaz, Bildade, nós estaremos estudando a de Zofar. Então, havia-se esse conceito naquela época. Queridos, o que ele coloca aqui é que Deus é justo e reto. E como Deus sendo justo e reto, obviamente, é inadmissível que um Deus justo e reto, que está muito além da compreensão humana, que está totalmente acima de qualquer conceito humano, e por isso, diante da santidade de Deus, ele é totalmente isento de qualquer culpabilidade. Obviamente, nisso nós concordamos. Agora, que Deus é inacessível ao ponto de não manter comunhão, com as suas criaturas, é um equívoco. O que na verdade Bildade coloca aqui, é exatamente de que Deus, como sendo Deus inacessível, o que estava acontecendo com Jó, não poderia ser atribuído a Deus de hipótese alguma, nisso tudo nós concordamos.
O que nós não concordamos é exatamente quando ele chega com argumentos agressivos, ásperos, ácido, de consolador, e o próprio Jó, ele faz essa colocação: vocês são consoladores molestos, vocês colocaram sal nas minhas feridas, ao invés de se condoer, porque no primeiro momento eles vieram exatamente condoer-se de Jó. Ao que tudo indica, eles eram amigos próximos de Jó, não moravam distante ali daquela região que fica mais ou menos hoje onde é localizada a Arábia. Ao tomar conhecimento do sofrimento de Jó, eles vieram, a Bíblia nos dá notícia sobre isso, para condoer-se de Jó, para lamentar-se com Jó. Tanto é que a Bíblia nos dá essa informação de forma muito precisa, que eles ficaram durante 7 dias em silêncio, jogando cinzas, poeira sobre as vossas cabeças como sinal de humilhação. Tamanho era o sofrimento de Jó. Jó totalmente despersonalizado, despersonificado, jogado no monturo, despojado de família, despojado de filhos, despojado de bens, despojado de tudo e despojado da sua saúde. Agora, imagine comigo, pare para pensar comigo. Acompanhe minha linha de raciocínio. Jó, ele estava mergulhado em um sofrimento atroz, sofrimento inimaginável, sofrimento inigualável. Ele ainda estava vivendo o seu período de luto. E diga-se de passagem, um luto de 10 filhos. E não foram apenas os seus filhos que morreram, ou apenas, não apenas, mas os seus filhos morreram e ele perdeu tudo. Ele perdeu o chão. Imagine ele naquela situação. Agora chegam os seus amigos, 3 amigos, e eles entendem de uma forma equivocada e começam a atribuir a Jó que o seu sofrimento era consequência de pecado, e um pecado oculto, que Jó havia transgredido, e por conseguinte Deus estava pesando a mão sobre Jó. Porque Deus, ele não tolera pecado, isso é óbvio. Agora, vale salientar que nem todo sofrimento, dor, angústia e provação que os seres humanos e nós cristãos enfrentamos é em decorrência do pecado. Obviamente que nós vamos ver alguns episódios na Bíblia, e aí eu me reporto a Acã. Acã, ele roubou uma capa babilônica, Deus havia proibido, ele pegou uma capa e colocou debaixo do tapete lá na sua tenda, e o povo de Israel, o exército de Israel, diante do minúsculo exército de Ai, eles perderam a batalha, porque havia um pecado oculto, houve consequências, isso é um fato. Agora, nem toda provação é em decorrência do pecado. Nós vamos encontrar, quando Jesus chega para o paralítico, após ele ser curado, e ao encontrar-se com Jesus, Jesus diz: ei, uma coisa eu tenho para te dizer, não peques mais para que não te suceda algo pior. Aquele homem havia ficado 38 anos deitado em uma cama. Aí eu pergunto, o que seria pior do que estar 38 anos deitado em uma cama se não a morte? Ele havia pecado. Ali fica muito explícito que havia um pecado e, por conseguinte, ele estava sofrendo e padeceu durante 38 longos anos, que não é o caso de Jó. Tanto é que quando o Bildade ele começa a confrontar Jó e dizer: Jó, você cometeu um pecado gravíssimo. E pelo fato de você ter cometido um pecado gravíssimo, a mão de Deus tem sido derramado sobre a tua vida. Confesse o teu pecado, se arrependa, faça confissão, ore pela madrugada, jejue pela madrugada, busque ao Senhor. E aqui ele aponta para uma questão que é meritocrática. Tipo assim, se o homem é bonzinho, por conseguinte ele alcança o favor. Se o homem é mau, por conseguinte ele atrai a maldição de Deus e a inimizade de Deus. É tipo uma troca. Eu sou bonzinho
E a Bíblia já nos deixa muito claro que não é por obra de justiça que nós somos salvos e aceitos por Deus. Não é que nós sejamos bonzinhos. A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e enviou Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Não é pelo fato de termos mérito ou beneméritos. Não é meritocrático. Não. Nunca. A Bíblia diz que a nossa justiça, ela não passa de trapo de imundícia. Por mais que nós sejamos bons, por mais que nós sejamos retos, no caso de Jó, e o próprio Deus dando testemunho diz, Jó, ele se desvia do mal. Ele é temente, ele é obediente. Deus, ele salienta as qualidades de Jó. Só que o próprio Jó aqui, na contrapartida da acusação de Bildade, que é muito agressiva, ele, por 7 dias, respeita o luto de Jó. Mas quando ele abre a boca, ele começa a destruir Jó. Imagine o estado emocional, psicológico que Jó estava. Tanto é que Jó, ele evoca o seu Redentor. Ele queria sair de um tribunal humano. Ele disse, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que o meu Redentor. Jó, ele chega a se expressar dizendo, se eu soubesse onde encontrar o meu Deus e está diante do seu tribunal, eu com boa ordem exporia diante dele a minha causa e minha boca encheria de argumentos. Eu quero sair desse tribunal aqui. Os argumentos de Bildade não são muito diferentes dos argumentos de Bildade. De Elifaz, digo. Eles são bem parecidos. Que essa questão exatamente é a lei da causa e do efeito. Você está em pecado, Jó. E aqui as coisas se agravam, até porque Jó, ele tinha ciência de que ele não estava em pecado. Parem para pensar comigo. Imaginem. Jó naquele sofrimento e Bildade tentando convencê-lo a confessar. Confessar o quê? Queridos, vamos contextualizar. Quantas vezes nos deparamos com pessoas desse tipo? Pessoas que muitas vezes, ao invés de alguma forma mitigar, diminuir o sofrimento de alguém, ele acresce a dor. Ele vai consolar alguém, ao invés de consolar, ele acusa, ele condena. Se coloca no papel de juiz. Protagoniza uma história de juiz, de condenação, e perpetra sobre aquela pessoa acusação. Quando a Bíblia diz, quem nos constituiu como juiz? Se nós somos juízes, logo somos observadores da lei e ocupamos o lugar de Jesus, que é o único e justo juiz. Nós precisamos ter muito cuidado. Eu abro um parêntese para dizer isso. Muito cuidado quando nós atribuímos a determinadas pessoas que estão sofrendo pecados ocultos. Obviamente, e eu não quero aqui diminuir a intensidade do pecado, a gravidade do pecado e as consequências do pecado, porque todo pecado é rebelião contra Deus, é desobediência contra Deus, é transgressão contra as leis divinas. Pecado, etimologicamente, é errar o alvo. Todo pecado é uma agressão contra Deus. Isso é um fato. Todo pecado gera consequência. Fato. Todo pecado pode brotar arrependimento, por conseguinte, quando brota o arrependimento, aí vem também o perdão divino. No caso aqui de Jó, Bildade, ele estava em parte correto em dizer que Deus é onipotente naquela época, já dentro do que se conceituava de rudimentos, eles já tinham exatamente essa certeza da onipotência de Deus.
da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. Agora, queridos, Jó, ele não estava em pecado. E aqui, Bildade, ele ainda acrescenta a dor de Jó, quando ele diz: ei, olha, os teus filhos, meu Deus, eu chego me arrepio, viu? Os teus filhos morreram porque eles haviam pecado. Todos eles estavam em pecado e eles mereceram morrer. E bom, isso era insuportável. Imagine a dor que Jó estava sofrendo diante daquelas acusações sórdidas de Bildade. E Jó, consciente de que ele não havia pecado. O grande problema da humanidade é quando algumas pessoas tentam te convencer de um erro que você não cometeu, de que você está em pecado, que você transgrediu. No segundo tópico da nossa lição, o pecado visto como quebra da moralidade do tradicionalismo. Tem pessoas que estão calcadas e fundamentadas única e exclusivamente dentro de um legalismo, dentro de um bojo de que nós, sendo bonzinhos e seguindo as tradições, e seguindo as leis, e seguindo tradições dos pais, dos antepassados, e sendo bonzinho, essa questão meritória vai, de alguma forma, nos atrair à presença de Deus. Deus não está olhando para essa questão dos nossos méritos, de sermos bonzinhos, de seguirmos uma tradição. Não! Deus está olhando exatamente para a nossa obediência, e não uma obediência cega, calcada e fundamentada em tradições, em conceitos. O que Bildade tinha aqui era um conceito muito equivocado acerca de Deus. Não! E para nós concluirmos, eu não quero ser cansativo, eu gostaria de apontar para você a questão que é colocado também aqui por Bildade, que é exatamente a questão de que Deus ele é transcendente, porque o pecado, ele contrasta com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. No discurso de Bildade, capítulo 25, ele coloca isso como Deus sendo um Deus inacessível, inatingível, inalcançável, como um Deus que fez o mundo, fez todas as coisas, criou todas as coisas e os deixou à mercê da sorte. E aí, já incorremos aí, queridos, em um grande problema que é o deísmo. Essa questão de que Deus criou o mundo, entregou à mercê da sorte, e que Deus está em todas as partes, todos os lugares, só que Deus deixou o homem ao léu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus é o Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas mediante o conselho da sua vontade. Não que lhe houvesse um conselheiro ou bem como por necessidade, mas mediante o conselho da sua vontade, ele fez, ele criou e ele mantém e sustém todas as coisas. E detalhe, o próprio Deus, ele procura ter relacionamento com as suas criaturas. O Criador não deixou as suas criaturas alienadas. Se não, veja, desde o livro do Gênesis, quando Deus ele vem ao encontro do homem, ele procura um relacionamento com o homem. Por mais que o homem, ele peque, ele se desvie, ele sai da rota, ele perde o alvo, ele perde o rumo, Deus sempre está à procura do homem. Compraz a Deus manter relacionamento com a sua criatura? Algumas pessoas têm por hábito dizer que o mundo está dividido, uma parte de Deus, uma parte do diabo. Não, enganam-se as pessoas que dizem isso. A Bíblia diz que o céu e toda a sua plenitude pertence ao Senhor nosso Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não perdeu a gerência do mundo, Ele gerencia todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Ele está sob o controle de tudo, Ele está sob o controle da situação. Há quem pense que Deus perdeu o controle da situação. Não! Os próprios homens deliberadamente seguem os seus próprios caminhos. Mas Deus ele já traçou todas as coisas milimetricamente calculadas, e ele conhece o fim
desde o começo. Nada se furta da presença dele. E o organograma de Deus já está bem traçado. A história, o plano divino através dos séculos. E tudo que nós podemos conhecer de Deus está revelado na sua palavra, na Bíblia. Queridos, naquela época, e isso eu estou falando da época patriarcal, no mínimo 3.600 anos atrás. Não é muito diferente de hoje, algumas pessoas conceituar de que o mundo está entregue ao léu, que Deus não está nem aí, que Deus evaporou, que Deus não olha para as suas criaturas. Era o conceito que Bildade tinha. Só que Deus está atento a tudo. E tudo que eles disseram fundamentado nessa teologia equivocada, Deus usa Eliú, que era o mais jovem dos amigos de Jó, para dizer que, olha, eu preferi o silêncio do que lhes dar um conselho. Os conselhos de vocês estão equivocados. E Deus, ele vai fazer menção sobre isso. Vocês falaram o que não era certo ao meu servo Jó. Então, queridos, que nós possamos, mesmo diante do sofrimento e da dor, se porventura alguém pecou, a Bíblia diz, filhinhos, eu vos escrevi, para que não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, vocês têm diante de Deus um advogado, que é a propiciação pelos vossos pecados. E se nós confessarmos as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, a grande verdade é que tem pessoas que pecam e ocultam, que já não sentem mais a dor pelo pecado e, por conseguinte, geram consequências, e consequências desastrosas e danosas. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e aqui nós aprendemos de que a teologia de Bildade era uma teologia totalmente equivocada. Jó, ele não tinha ciência do que estava acontecendo, nós temos, porque ao lermos a palavra nós temos essa consciência. Jó, ele não tinha ainda ciência exata de tudo que estava acontecendo, porém, em momento algum, ele atribuiu a Deus nenhuma falta, nenhuma transgressão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até uma próxima Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Divulgue, deixe o seu joinha aí, divulgue para um número maior de pessoas. 1 mais 5 igual multidão. Essa é a nossa campanha, 1 mais 5 igual multidão. Você compartilha com mais 5 pessoas, convide mais 5 pessoas para entrar no nosso canal e logo nós estaremos aí alcançando o maior número de pessoas para a glória do nome do nosso Senhor. Deus abençoe a tua vida, fique todos com Deus. Shalom, Larema, paz e prosperidade.